Jesus é, sem dúvida, o maior líder da história. Sua liderança não só transformou o mundo, como continuou a influenciar bilhões de pessoas, mais de 2000 anos depois. Não importa se você é cristão ou não, os princípios que ele aplicou para transformar vidas, inspirar pessoas e construir um movimento que atravessou séculos são lições poderosas para qualquer grande líder. E quando a gente fala em liderar como Jesus, não só estamos falando de liderança espiritual, estamos falando de estratégias práticas que podem transformar a forma como você lidera a tua equipe, a tua empresa e até a sua própria vida. Vamos começar entendendo uma coisa fundamental. Liderança não é sobre ter um título ou um cargo, é sobre influência, é inspirar pessoas a acreditarem em uma visão e agir para torná-la realidade. E ninguém fez isso melhor do que Jesus. Eu trouxe 6 pontos práticos de como Jesus, o maior líder de todos os tempos, segue inspirando pessoas de todo mundo até hoje e como você pode usar os ensinamentos que ele nos deixou para se tornar um líder classe A+. Primeiro, clareza de visão. Jesus tinha uma visão clara, ele sabia exatamente qual era a sua missão: trazer esperança, transformar vidas e salvar a humanidade. E ele comunicava essa visão de forma simples, mas poderosa. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não deixava dúvidas sobre o que estava oferecendo. Mas não era só palavras. Jesus vivia a sua visão. Ele mostrava o caminho através das suas ações. Curava doente e perdoava pecador, ensinava com autoridade. Sua vida era um exemplo perfeito da visão que ele pregava. Isso é algo que muitos líderes modernos esquecem. Visão não é só discurso bonito, é uma prática diária, tem que ser executado. Você tem que ser um exemplo. Da mesma forma, se você quer liderar como Jesus, precisa ter essa clareza. O que você está construindo? Qual que é a visão da tua empresa? Qual que é o impacto que você quer causar no mundo? Se nem você sabe essas respostas, como que você espera que as pessoas te sigam? E mais, uma visão clara, ela não é algo que você define uma vez e esquece. Ela precisa ser comunicada, repetida, reforçada constantemente. Jesus não se limitou a falar sobre a sua missão uma única vez. Ele repetia, explicava, ilustrava e deixava claro para todos os seus seguidores o que ele representava e para onde ele estava indo. E não era só sobre comunicar, mas também sobre inspirar. Quando Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava apenas afirmando o que ele era. Ele estava criando uma imagem clara na mente das pessoas sobre o que ele representava. E isso inspira confiança, lealdade. E essa clareza é o que diferencia líderes comuns de líderes que transformam o mundo. Steve Jobs não queria apenas vender computadores, ele queria mudar completamente a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. Esse era o objetivo dele, era claro. Um outro exemplo muito bom também é o Elon Musk, um cara que a gente vê fazendo umas coisas malucas. Ele tá construindo carro elétrico, foguete, ele quer transformar a humanidade em uma espécie interplanetária. O cara é um biruta, um maluco, mas ele é um maluco com uma visão clara de onde ele quer chegar. Liderança começa com clareza. Se você não sabe para onde você tá indo, ninguém vai querer seguir você. E se você não é obcecado pela tua visão, ninguém mais vai ser. Ponto 2. Formação de equipe forte e comprometida. Jesus não liderou sozinho. Ele formou uma equipe de 12 homens, cada um com as suas habilidades, personalidades e história. Mas ele escolheu a dedo pessoas que tinham potencial, não necessariamente os mais preparados, mas os mais comprometidos. Ele não escolheu os mais experientes, os mais influentes ou os mais respeitados da época. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e até revolucionários, pessoas comuns com defeitos, com falhas, mas que estavam dispostas a crescer e a se transformar. Pessoas que tinham um coração aberto para aprender e coragem para enfrentar os desafios que viriam. Pedro, por exemplo, era um cara cheio de impulsos e cheio de falhas, mas Jesus viu nele potencial para se tornar um líder. Ele enxergou além das falhas de Pedro, além dos erros do passado e focou no potencial, na transformação que Pedro poderia ter ao longo do processo com ele. E o resultado disso foi um pescador, tornando um dos pilares da igreja primitiva. Só isso. E é exatamente isso que diferencia grandes líderes. Eles enxergam o que as pessoas podem se tornar, não apenas o que elas são hoje. Eles não se preocupam em encontrar pessoas perfeitas, mas pessoas que estão dispostas a crescer, a se desenvolver, a lutar pelo mesmo objetivo que os seus. O que nos tempos modernos a gente chama de soft skills. As habilidades relacionadas a comportamento, a comunicação, forma como a pessoa se adapta ao ambiente, a
aquele sentimento que você tem que, cara, esse cara vai ser um bom líder, sabe? Aquela pessoa criativa, isso é soft skill. Então, tem essa visão de quem que a pessoa pode se tornar. E Jesus não apenas recrutava, ele desenvolvia essas pessoas. Ele colocava tempo ali no crescimento do seu ciclo. Ele ensinava, ele corrigia, ele encorajava e, principalmente, liderava pelo exemplo. Ele não pedia algo para os discípulos fazerem que ele mesmo não tivesse disposto a fazer. E é isso que precisamos aplicar nas nossas empresas, nos negócios, na nossa vida. Não é ter funcionários que apenas executem as tarefas. É desenvolver líderes. Pessoas que vão te substituir, que vão influenciar outras pessoas da equipe, que vão se sentir motivadas e compradas com a tua visão de negócio. E para isso, você precisa investir tempo nessas pessoas. Precisa treinar, precisa inspirar e desafiar a tua equipe a melhorar todos os dias. Você precisa criar uma cultura onde o aprendizado ele é constante, onde o erro ele é visto como parte do processo de crescimento. Não é ruim errar, cara, é parte do processo de crescimento. Só que não erra de novo a mesma coisa. E aí você vai fazendo esse teu time tracionar. Os melhores líderes, eles não criam seguidores, eles criam novos líderes. Eles não constroem impérios sozinhos, eles constroem legados. Esse legado ele perdura por mais gerações. Então, se você quer liderar como Jesus, você precisa entender que o sucesso do teu negócio, ele não depende só de você. Ele depende da força do teu time, da lealdade que você constrói e da cultura que você estabelece. Isso só acontece quando você foca em desenvolver pessoas, não apenas em cobrar resultados. Ao montar a tua equipe, não procura apenas habilidades técnicas, procura caráter, compromisso, soft skill e vontade de crescer. Ponto 3. Comunicação poderosa e direta. Jesus era um mestre na comunicação. Ele não apenas transmitia informações, ele conectava pessoas a mensagens. Ele entendia que para liderar com impacto, você precisa falar de forma que as pessoas entendam, que elas sintam, que elas lembrem do que você está falando. E ele não usava um monte de parábola e história sem motivo nenhum. Ele tinha uma lógica, ser simples e ser memorável, para ensinar lições profundas. Ao invés de usar discursos super complexos, ele falava de forma que as pessoas comuns, pescadores, fazendeiros, coletores de impostos, pudessem compreender, identificar o que ele está falando. Ele sabia que seres humanos se conectam com histórias, não com dados frios ou teorias distintas. Por exemplo, quando Jesus quis ensinar sobre o amor ao próximo, ele não usou uma tese filosófica super bonitinha. Ele contou uma parábola do bom samaritano. Uma história que é muito poderosa, que até hoje, por exemplo, a gente usa para ensinar empatia, ensinar compaixão. E é exatamente assim que você precisa se comunicar como líder, como empresário. Você precisa encontrar formas de transformar conceitos super complexos em histórias que as pessoas possam visualizar, entender, aplicar, e não só querer impressionar com, nossa, como eu falo bonito, difícil, mas sim conectar. Mais do que isso, Jesus ele não era só um cara que falava histórias e construía esse cenário, ele também era um excelente ouvinte. Ele não se isolava, ele caminhava no meio da galera ali, ele ouvia as dores, ele entendia as necessidades que o pessoal tinha e ficava ali oferecendo solução, escutando. Ele não falava para as pessoas, ele falava com as pessoas. Isso é mais profundo e isso é uma lição que muitos líderes esquecem. Comunicação não é uma via de mão única. Grandes líderes, eles não são apenas grandes oradores. Eu falo bonita, eu me comunico bem. Eles são grandes ouvintes também. É necessário criar conexão, construir confiança, mostrar que você realmente se importa com as pessoas ao seu redor. Ter empatia, saber como tocar nas dores do teu time, entendendo o que realmente importa para eles. E aqui está um ponto muito importante. Ser acessível não é estar lá sempre disponível, mas é sempre estar presente. Quando você vê que é uma necessidade, que a pessoa precisa daquilo, você tem que estar presente. Quando alguém do teu time vem com um problema, você precisa estar lá para ouvir, para oferecer orientação. Isso vai construindo camadas de lealdade, de confiança, algo que dinheiro não compra. Então a lição que fica é: não se limita a passar informações. Conecta, inspira, cria história que as pessoas queiram compartilhar e, acima de tudo, escute. Porque as pessoas elas não seguem palavras, elas seguem líderes, seguem pessoas que realmente entendem elas. Quarto ponto: liderança pelo exemplo. Uma das cenas mais poderosas e simbólicas da liderança de Jesus foi quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Na cultura da época, lavar os pés era uma tarefa reservada só para servos. Posições mais baixas na hierarquia social era uma prática necessária, claro, já que pessoas andavam por estradas empoeiradas e sujavam os pés o tempo todo, usando sandálias sempre abertas, né, no sapatinho fechadinho igual hoje na época moderna. E mesmo assim, Jesus ele se abaixou, ele pegou uma toalha e fez o que ninguém esperaria que ele faria.
né? Ele era um líder, ele era um mestre. Ele foi lá e serviu. Mas isso não foi apenas só um gesto de humildade. Foi uma declaração de liderança também. Foi uma forma dele mostrar que a verdadeira liderança não é só sobre ser servido, mas sim de servir. Não é focar em exigir respeito, mas em conquistar esse respeito pelo exemplo. E esse princípio, ele se aplica diretamente a qualquer líder que queira construir algo significativo. Se você quer que o teu time trabalhe duro, quem é que tem que ser o primeiro? É você. Você precisa sacrificar, você tem que fazer isso, tem que mostrar isso. Se você quer que eles tratem os teus clientes com respeito, os clientes da empresa com respeito, quem é que tem que fazer isso? Você. Seja exemplo, mostre como isso deve ser feito. Não dá para exigir dedicação sem mostrar dedicação. Não dá para esperar excelência sem praticar excelência. Grandes líderes como Jesus, o maior líder que já pisou na Terra, eles entendiam que cultura não é criada por palavras, mas por exemplos repetidos. O que você faz, mais do que o que você diz, molda a cultura da tua equipe, do teu negócio. Pense em nomes como Howard Schultz, fundador e CEO da Starbucks, que nunca pediu a ninguém para fazer algo que ele mesmo não tivesse disposto a fazer. Eu li o livro desse cara, inclusive indico, a história da Starbucks, é sensacional. Ele começou a carreira no varejo e com vários desafios do dia a dia mesmo de barista ali, e ele já foi até criticado por passar tempo demais nas lojas, mas ele entendia que para criar uma cultura forte, você precisa estar presente, você precisa ser acessível, e isso nos leva a um ponto crucial. Liderar pelo exemplo não é só trabalhar duro, mas é criar uma cultura de serviço e respeito, é ser o primeiro a se sacrificar, o primeiro a assumir responsabilidade, o primeiro a servir. Quando você faz isso, você não apenas cria seguidores, você cria novos líderes, você inspira as pessoas a agir com a mesma responsabilidade e comprometimento, porque elas veem que você não é apenas o carinha que só fala sobre liderança, fala para os outros, veste a camisa, você vive a liderança. E para criar uma equipe forte, comprometida, motivada, começa sendo um exemplo que eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar isso nos outros, eles vão te seguir, porque no final das contas as pessoas não seguem palavras, elas seguem ações. Quinto ponto, paciência e persistência. Jesus também, ele era extremamente paciente. Ele entendia que construir algo grande leva tempo. Ele sabia que transformar corações, mudar a mentalidade, criar um movimento que atravessaria gerações, não seria um negocinho super simples de fazer. Ele também sabia que nem todos entenderiam sua mensagem de imediato. Muitos dos seus seguidores o abandonaram quando as coisas ficaram difíceis. Outros duvidaram dele, outros traíram, e até mesmo aqueles que estavam mais próximos, como Pedro, vacilaram em momentos críticos. Mas Jesus não se deixou abalar. Ele continuou pregando, ensinando e acreditando na sua missão, mesmo diante de rejeição, traição e até de perseguição. Paciência não é apenas capacidade de esperar, mas é a habilidade de manter a tua visão viva enquanto você enfrenta a resistência, os problemas. É entender que o processo é necessário para construir algo sólido, algo duradouro. E como líder, você precisa dessa paciência. Precisa entender que construir algo significativo é um processo longo, cheio de desafio, de crítica, de obstáculo. Precisa persistir mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando os resultados não aparecem, tudo parece estar contra você. Pense em alguns grandes líderes. Por exemplo, Jeff Bezos, que passou anos sem lucro na Amazon, enfrentando crítica, desconfiança do mercado, mas ele sempre manteve a visão dele muito clara. Eu quero criar uma loja de tudo. E hoje a Amazon é uma das empresas mais valiosas do mundo. Ou pensa em Walt Disney, que foi rejeitado por inúmeros estúdios e perdeu os direitos até do teu principal personagem da época, o grande sucesso Oswald, o Coelho Sortudo. Ele poderia ter desistido ali mesmo. Cara, acabei de perder o meu super personagem, ele era muito importante pra mim, mas não, ele persistiu, ele continuou, e aí ele criou Mickey Mouse. Todo mundo conhece, que se tornou um símbolo de um império global. E hoje talvez você nem saiba quem é Oswald, mas eu tenho certeza que o Mickey você conhece. E se você acha que tá difícil construir teu negócio hoje, imagina como é que foi para Jesus. Ele não tinha tecnologia, não tinha mídia social, não tinha acesso a investidor, ele não tinha WhatsApp para mandar mensagem ou dar uma ligada, ei, resolve isso aqui para mim, ó, vem para cá. Ele não tinha nenhum dos recursos que a gente tem hoje e acredita ser extremamente necessário e essencial para escalar uma ideia. Mesmo assim, ele construiu um movimento que influenciou a história. Comece a aceitar que o caminho é longo, que as críticas elas são inevitáveis, elas vão vir e que os resultados eles não são de imediato. E claro que eu tô falando de grandes resultados. Ter lucro, ter receita, ter resultados, construir, às vezes não é o teu objetivo final. O que você quer construir mesmo? E isso vai demorar para você chegar até esse objetivo. E quando você chegar, você vai perceber que todo esse esforço valeu a pena. Sexto ponto, resiliência e fé inabalável.
Esse é o último, mas talvez o mais importante dos pontos aqui. Jesus, ele tinha uma fé inabalável na missão dele. Ele não se deixou abalar pelas críticas, pelas traições ou pelo sofrimento. Ele sabia que o propósito dele era muito maior que a dor momentânea. Ele tinha uma visão tão clara e um propósito tão forte que nada ia desviar ele do caminho dele. Jesus, ele enfrentou o desprezo dos líderes religiosos da época. Ele foi abandonado diversas vezes por seguidores e até traído por um dos discípulos dele, ali no grau de intimidade dele. Pensa assim, se ele não recuou em nenhum momento desse, todos os problemas que você tiver, tem essa mentalidade: eu não vou recuar. Ele sabia que ele estava construindo uma coisa muito maior do que problemas, do que dificuldades. E essa é uma essência de resiliência, de entender que os desafios são parte do processo, que a dor ela é temporária, mas o impacto que você pode causar é eterno, é geracional. Teus filhos, netos, bisnetos, outras pessoas às vezes vão usar algo ali que você gerou enquanto você estava avançando. E é exatamente isso que diferencia líderes comuns de líderes que transformam o mundo. Quando você tem fé no teu propósito, nada te desvia do teu caminho. Nem as críticas, nem fracasso, nem dia difícil. E se você parar para pensar, os maiores líderes da história sempre tiveram essa fé inabalável. Gente como Nelson Mandela, por exemplo, que passou 27 anos preso. O cara passou 27 anos preso, mas ele nunca abandonou o propósito dele de ver a África do Sul livre do apartheid. Ou o Thomas Edison, que falhou 1000 vezes antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica que eu tô usando agora, que provavelmente você tá usando agora também. Esses caras nunca se deixavam abalar pela dificuldade, porque eles sabiam que o propósito era muito maior que o sofrimento do momento. Eles tinham uma visão tão forte que não importava o quão difícil fosse o caminho, eles continuavam, e continuavam, e continuavam. E se você quer liderar como Jesus, você precisa ter essa mesma resiliência. Precisa acreditar no teu propósito, mesmo quando ninguém acredita, quando ninguém te motiva. Você precisa ser firme, determinado, sabe? Inabalável, mesmo quando tudo parece estar indo contra. E mais importante do que isso, você precisa estar disposto a servir, a sacrificar e a nunca perder de vista o teu propósito, porque isso foi o que te levou até aqui e é o que vai continuar te levando para mais lugares, para os próximos passos. Porque liderança não é sobre poder, é sobre propósito. Não é eu quero ser servido, é, cara, quanto que eu estou servindo? E se você liderar com clareza, formar uma equipe forte, comunicar com poder, com autoridade e liderar pelo exemplo principalmente, se tiver paciência, resiliência, você vai se tornar um líder de impacto. Essa é a liderança que transforma, que constrói legado, que muda completamente o mundo. E se você aceitar esse chamado, essa vontade que você tem, o que você carrega, você vai perceber que a dor momentânea ela é significante perto do impacto eterno que os teus passos podem causar nas próximas gerações. Então não se deixa abalar pelos dias difíceis. Lembra do que os maiores da história foram construindo, quanto eles dedicavam e colocavam naquela fé que eles carregavam, mesmo quando tudo até parecia estar contra eles. Se mantenha sempre firme nessa direção. O meu nome é Gustavo Tavares e se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo como que você vai aplicar ou já tem aplicado esses princípios de Jesus no teu negócio. Se você também quiser acompanhar mais de perto a minha rotina, é só você seguir no Instagram, @GustavoTav_, que quase todo dia tem um conteúdinho por lá. Um abraço.